E aí eu disse para ele, eu quero que você ligue para esse irmão da televisão e fala para ele que eu estou indo aí para falar com ele. Agora eu quero fazer um parênteses aqui. Quando Deus fala algo para você, Deus faz uma promessa para você, às vezes você fica de braços cruzados esperando, Deus falou, Deus vai cumprir. Claro que Deus cumpre, mas você precisa dar o passo e entender. A promessa é para você, você tem que entrar dentro da promessa. Então eu entendi que Deus falou que ia me levar numa televisão. Lógico que para mim, Deus ia me dar condições porque você pensa mil coisas. Eu nunca entrei numa televisão, eu nunca falei numa televisão, eu não sei falar isso, não sei fazer isso, né? Assim, isso eu pensava. Eu não sei mesmo até hoje. Mas acontece que eu pensei, eu vou pagar para alguém um programa de televisão, amém, né? Deus me dando condições e tal. Mas o que eu estava entendendo? Que aquele momento eu precisava ir lá, porque tudo tinha acontecido. Passou aquele tanto de ano que Deus falou e essa televisão foi colocada lá. E eu precisava falar com aquele homem. Eu não sabia quanto custava, eu não sabia como que é, mas eu precisava pisar no Jordão. E eu falei, marca com ele que eu vou ir. E aí foi quando eu fui na Bulgária para falar com o irmão da televisão, que é o Blagoje Vest, da televisão. Quando eu cheguei naquela televisão, era um quarto só, era bem pequena, e pequena mesmo, assim, só, era um predinho de um cômodo em cada andar, só. E tinha um estúdio só. E aí aquele homem, aí eu contei para ele que eu estava ali, que Deus tinha falado para mim, que depois de tantos anos, que eu agora não estou lembrando se é depois de 6 anos, que ia ter uma televisão ali. E aí ele pegou e foi me mostrando, olha, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo, mas não existia nada, não existia nada. Ele falou, aqui vou fazer o maior estúdio, tal, não existia nada. Vou fazer um lugar ao vivo para 200 pessoas assistir ao vivo, não existia nada. E eu vou fazer casas aqui para pessoas virem, missionários virem morar e tal. E eu vou fazer uma casa para mim aqui em cima. Depois de quase 60 anos, eu vou fazer uma casa para mim. E aqui vai ser assim, eu vou fazer um estacionamento, vou abrir aquela rua ali e tal. Não tinha nada, mas esse homem foi falando, esse é o projeto, tal. E eu só chorava porque realmente eu estava vendo uma televisão de verdade ali naquele lugar onde não tinha nada, mas tinha uma televisão. E esse homem começou a falar para mim que Deus tinha falado para ele, que ele tinha ido, Blagoje Vest, ele tinha ido para Israel e Deus falou com ele no túmulo lá de Jesus. E ele ficou cego por um momento. Quando ele se levantou, ele entendeu. Deus falou, vai para o seu país, põe uma televisão no seu país. E aí esse homem foi para a Bulgária. Ele vendeu casa, ele é um arquiteto bem conhecido lá, era um homem até tinha de bens, de posse. Ele vendeu casa na montanha, casa na praia e começou essa televisão. Só que ele começou em Sófia, na capital. Ele ficou 2 anos em Sófia com essa televisão. Aí ele disse que o Espírito Santo foi falando com ele que não era ali, E ele falou, onde é que se ele continuasse ali, ia ter uma contaminação, ia ter várias pessoas. Ele tinha que fazer aliança com outros tipos de televisão. E Deus falou para ele para pôr uma televisão cristã. E aí ele pegou, Deus deu para ele um terreno, assim, lá em Zavóia, muito longe, 3h30 da capital. E ele foi lá. E o interessante, olha como que é Deus. Ele pôs a primeira pedra, foi o ano que Deus tinha falado que ele ia ter uma televisão ali. Quando ele foi, eu fui falando para ele tudo isso, aí ele começou a chorar. Ele começou a chorar muito. E eu disse, Deus falou para mim que ia ter uma televisão aqui, que ia ser a maior e que ia para vários países. Então eu estou aqui obedecendo Deus. Esse homem chorou tanto. Ele disse assim,
você é um encorajamento para mim, porque eu já vendi tudo para fazer aqui e eu não estou conseguindo. E eu falo, será que eu estou louco? Será que é isso mesmo? No meio do nada eu fazer uma televisão. Ele tinha falado da dificuldade, que ele teve que pôr luz, pedir para a prefeita da cidade pôr mais energia, porque era muita energia que gastava na televisão. Ele teve que fazer um monte de coisa naquele vilarejo para que aquela televisão pudesse estar ali. E as antenas também para ir, era muito complicado. E ele disse, eu estava desencorajado, agora Deus traz você do Brasil para falar isso, que tal ano ia ter a televisão. E foi o ano que eu coloquei a primeira pedra aqui. Esse homem ficou muito feliz. Eu vi, naquele momento, Deus fez uma aliança com nós. E ele disse assim, eu falei, quando eu posso começar? Ele disse para mim, quando você quiser. E ele me deu o preço que custaria, eu não tinha nenhuma condição, mas eu vim embora crendo que eu ia fazer esse programa. O que Deus fez? Deus abriu, foi quando eu comecei a trabalhar, que Deus falou, faça tenda, eu comecei a trabalhar, entendi, faça o que eu te pus na mão, e eu ajudava pessoas a ter a cidadania. E Deus falou, eu quero que você organize isto, prepara e trabalha. Eu, naquele tempo, 3 meses que eu trabalhei, né, a gente sabe, foi na época de um impeachment no Brasil, muitas pessoas queriam sair do Brasil e precisavam de uma pessoa de confiança, me conhecia e começou a vir para mim fazer a cidadania. E aí, em 3 meses, eu ganhei o dinheiro suficiente para pagar o programa. Eu poderia não ir, né? Mas eu tinha prometido. E eu cheguei e fui. Peguei esse dinheiro e fui para a Bulgária. Pedi para aquela tradutora ligar para ele que eu estava lá na cidade. A tradutora, eu queria que eu conhecesse a pastora dela, porque ela ia ser minha tradutora e tal. Quando ela ligou para este homem e ela disse assim, olha, a missionária Silvia está aqui e ela veio para fazer o primeiro programa. Eu só vi ela falar, aleluia, aleluia, aleluia. Aí ela disse que ele, o Blagon, disse, olha, Deus falou para mim que quando ela fosse embora, quando ela voltasse, eu não sabia disso. Ele não tinha autorização para a antena. E aí ele falou, Deus falou, fica tranquilo, quando ela vir, isso já está resolvido. No dia que eu cheguei, foi liberado para mais de sei quantos milhões a antena. E aí ele me chamou para ir lá, me levou com a família para um jantar, de gratidão a Deus. Depois desse jantar, a gente sentou na televisão, eu lembro como fosse hoje, e ele disse, mas e aí, precisa de um homem? Aí eu disse assim, então vamos orar, deixa Deus usar você para esse nome. E eu lembro que eu sentei e ele sentou de frente e tinha um painel com um zíper abrindo o céu. Aí ele disse, céu aberto. Aí eu disse, ok, céu aberto na Bulgária, céu aberto nas nações, né? Jesus viu os céus abertos. E eu falei, ok, vai ser céu aberto. E aí a gente começou esse programa. Eu nunca tinha falado na televisão, eu não sabia nem como que eu ia falar, mas comecei ali, né? E hoje já estamos em 8, vai para 9 anos que a gente tem esse programa na Bulgária. Hoje essa televisão está terminada, tem já esse local para receber 200 pessoas ao vivo, mais de 200, né? Sentada, 200 em pé. É o maior estúdio da Europa e essa televisão vai para 40 nações. 40 nações estão ouvindo a palavra do Senhor na Ásia, pega um pedaço do Canadá, pega um pedaço da África, fora, todos os países aqui da Europa, né? E toda a Bulgária ali. Então, está indo hoje para 40 nações.
E Deus falou comigo, falou, eu vou te dar um homem de confiança aqui. E deu a vida do Blago e da Kátia, que é a família. Então a gente hoje eu vou para Bulgária fazer esses programas e eu louvo a Deus pela vida dele, que Deus tem colocado ele ali como representante naquele país. E o que eu queria contar para vocês também é que chegou um tempo, eu só falo sobre o Espírito Santo e a minha tradutora, ela é formada em teologia aqui na Itália. E ela falava para mim, não, você fala sobre escatologia, você fala sobre isso, sobre aquilo. Eu falei, olha, eu não tenho ordem para falar sobre nada, eu tenho que falar sobre o que o Espírito Santo falou para mim falar, sobre o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o desejo do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E todas as minhas pregações eu colocava o Espírito Santo. E aí eu falei, meu Deus, será que esse pessoal está entendendo, está ouvindo? Eu comecei a receber muitos e-mails, de cura, porque depois a gente ora por cura, a gente ora por salvação, e Deus está salvando, Deus está curando, muitos milagres, prodígios estão acontecendo nas nações. Mas um dia eu cheguei lá e eu queria, já como empresária, tudo, eu falei, acho que eu vou investir em outra coisa, vou dar um tempo e eu vou falar para ele que agora eu vou investir em outra coisa. Não vou falar que eu vou investir, eu vou falar que eu vou dar um tempo aqui na Bulgária. Meu Deus, será que eles estão entendendo? Será que eles estão ouvindo? É muito dinheiro, né? Mas o que foi minha surpresa? Sempre um combatimento para estar ali. Que depois ainda conto um outro testemunho das viagens que eu já fiz para lá, os combatimentos que eu tenho passado para chegar lá. Coisa, risco de morte mesmo, mas Deus livra sempre. E um dia eu estava pronta para chegar e falar para ele que eu ia dar um tempo, né, e tal. E a hora que eu fui falar com esse homem, ele disse, eu preciso primeiro falar com você.